Imagine ler a Bíblia e entender quase tudo. Estudar a Bíblia pode parecer algo complicado, mas não é. Mostraremos a você que é possível realizar uma jornada incrível do Gênesis ao Apocalipse. Na Escola Bíblica Central, estudaremos a Bíblia toda através da abordagem cronológica. Venha ler e estudar a Bíblia com a gente. Juntos, investigaremos a cultura judaica e desvendaremos mistérios teológicos. Você aceita o desafio? Então se prepare para essa aventura espetacular que acontecerá aqui em nossa igreja. A EBC vive um ano de transformação e você faz parte disso. Estude a Bíblia e tenha a mente de Cristo. Graça e paz, igreja. Eu sou o Marcos Marroque, estou aqui com meu irmão, querido irmão Evaldo, professor, líder de ministério na nossa igreja. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Salmos. Nós estamos aqui hoje no 17º já encontro desse estudo da leitura épica da Bíblia. E nós vamos falar hoje sobre o livro de Salmos, um livro tão importante, um livro que tem no mínimo 1000 anos de história, a partir do seu início, à sua conclusão, e ele tem muito a nos ensinar, né? Lutero diz que o livro de Salmos é uma pequena Bíblia, né? Porque ali contém tudo, tem todas as emoções, todas as histórias, tudo aquilo que o homem pode expressar em relação a Deus, e de uma forma especial, através do louvor e da adoração. Então, com base nisso, Evaldo, eu gostaria de já começar esse bate-papo com você, falando sobre isso. A importância do louvor e da adoração na vida do cristão através do livro de Salmos. Qual o ensino dele para nós hoje, como igreja, para o nosso uso, para o nosso crescimento e para manifestar a glória de Deus. Beleza, Marcos, bom dia, graça e paz. A importância é muito grande, né? A importância é muito grande porque o livro, ele foi escrito por vários autores, né? Então, nós vamos comentar isso, inclusive, na escola bíblica, mas que no momento de angústia, no momento de sofrimento, de perseguição, também de alegria, eles manifestaram através de poesia esse sentimento a Deus e escreveram isso. Inclusive a forma poética escrita era uma forma realmente usada para que o ensinamento pudesse ficar mais alicerçado no coração das pessoas. Se você colocar hoje para os nossos dias, né? Que importância tem isso? Quando a gente fala de louvor, geralmente, Marcos, a gente fala da música, né? Fala do louvor na parte musical. E sim, os salmos eles têm muito a ver com isso, né? Mas o louvor, hoje ele abrange mais coisas do que a música, né? Então você pode falar assim, eu louvo a Deus com a música. Eu louvo a Deus através da minha oferta. Eu louvo a Deus através do tratamento que eu tenho com os meus filhos. Eu louvo a Deus através do tratamento que eu tenho com a minha esposa, com os meus amigos, com os meus irmãos. A forma que eu levo o meu ministério, eu louvo a Deus através disso. Então, você vê que a expressão ela é muito mais abrangente. E essa manifestação de louvor que nós temos, ela se traduz na adoração. Nós temos uma vida de adoradores. O nosso estilo de vida de ser cristão é um estilo de vida de adorador.
Nós adoramos a Deus através de tudo que nós fazemos na nossa vida. E os profetas que escreveram os salmos, nós temos alguns, né, que são anônimos inclusive, eles expressaram isso. E isso era cantado, isso era salmodiado através do momento que eles se reuniam para adorar a Deus no templo. Uma coisa interessante, Marcos, nessa questão é que no exílio babilônico, esses salmos também eram entoados. Você imagina o povo de Judá exilado na Babilônia, sem templo, como que eles faziam para manifestar o sentimento diante de Deus e adorar a Deus? O templo era entre eles e os salmos era quem praticamente guiava aquele momento de sentimento a Deus, né? Então a sua pergunta com relação a como nós podemos ser isso, ela é muito abrangente, importante, por causa também de uma outra característica. Os salmos é uma expressão do ser humano para com Deus. Então, o que nós vemos? Uma das características, o que nós vemos? Nós vemos muito nos demais livros a determinação de Deus para o povo. O que Deus queria para o povo. Qual era a vontade de Deus para o povo. E nós podemos tirar muitas, inúmeras lições da vontade de Deus para a nossa vida hoje. Mas nos Salmos a gente vê algo um pouco diferente. Deus falando e mostrando para a gente o sentimento do ser humano, do homem para com Deus. Então não é uma determinação, mas é uma manifestação do sentimento do homem para com Deus. Então quando a gente lê o livro de Salmo, a gente se identifica muito, porque aquilo que a gente vê escrito nesses salmos são muito similares à nossa vida, ao que nós temos na nossa vida, né? Então a importância é extraordinária. O que Deus manifestou a sua vontade, deixando o saltério, né? Todo o livro composto para a gente no cânon das Escrituras é algo assim extraordinário para quando a gente quer conforto para nós, olhando para a vida dessas pessoas e olhando para elas, falando, são pessoas normais, né? Não são pessoas atípicas, não são pessoas extraordinárias no sentido de não fazem parte desse mundo. Fazem parte desse mundo como nós, expressaram os seus sentimentos como nós, e a gente consegue se identificar muito. Deus quis mostrar isso pra gente, né? Então essa é a importância que eu vejo, viu, Marcos? Então, dentro dessa manifestação nós temos o campeão, né, de ter escrito o Salmo. Quem mais escreveu? Um homem conhecido como homem segundo o coração de Deus, né? Davi escreveu quantos salmos? 73. 73. Então ele é o grande, praticamente quase 50% dos salmos tem a autoria de Davi, conhecido como homem segundo o coração de Deus. Então, nesses mais variados salmos, nós vemos Davi se rasgar, né? Se apresentar diante de Deus das mais variadas formas. E nós aprendemos com isso, não é verdade? Então, eu gostaria que você citasse um salmo de Davi que mostra isso de maneira clara, né? Que pode também nos orientar, né? Como nos apresentar diante de Deus como esses adoradores, né? Essas pessoas que amam a Deus, que respeitam a sua palavra, que adoram a sua palavra e querem melhorar, né, essa comunhão com o Senhor. Porque muitas vezes a gente é meio travado, né? No louvor, na adoração. Não entregamos ao Senhor o nosso melhor louvor. Não adoramos ao Senhor como deveríamos. E Davi, sendo um homem tão poderoso, mas diante de Deus, às vezes parecia como um menino, não é? Ele se colocava diante do Senhor, reconhecia sua total dependência do Senhor. É maravilhoso, né? Se você, como exemplo, vamos citar o Salmo 51. Quando Davi,
ele clama pela misericórdia de Deus, quebrantado ali diante do Senhor e pedindo um renovo para a vida dele, né? Gostaria até de ler um pouquinho do Salmo aqui, Marcos, para a gente poder entender o que Davi está colocando aqui, né? Falou, ó, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha, quando é citado lá em Atos que Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus, a gente tem essa palavra coração, que é uma palavra muito profunda. Por quê? Porque o coração de Davi, a alma e espírito, o todo, a vida de Davi, mas ele era uma pessoa extremamente quebrantada. E mostra o seguinte, por que ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Porque Davi era uma pessoa como nós. Ele era um adorador, ele era temente a Deus. Como menino, ele cuidava lá das ovelhas do seu pai. E aí ele fala, não, olha, o urso veio pegar a ovelha e eu matei o urso. E o leão também. Ele explicando isso quando ele foi batalhar com Golias. E a atitude dele diante do Senhor, de decisão, falar, eu vou lutar contra esse gigante, né? Eu estou incomodado com isso. E falou para o gigante, né? Você vem contra mim, com aquilo que nós conhecemos muito, né? Contra a espada e com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi era um homem destemido, né? Corajoso diante de Deus, sabia que Deus estava com ele. Mas teve momentos na vida dele que ele errou, que ele pecou, né? A gente conhece a história, né? Como ele cometeu adultério, como ele mandou matar o comandante lá, Urias, e cometeu pecados graves diante de Deus. Mas ele foi conhecido como homem segundo o coração de Deus, porque ele se colocava diante do Senhor e falava, Senhor, eu sou um pecador, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do Senhor, apaga as minhas transgressões. A gente começa a ver a Deus como o Deus resgatador. Não só o resgatador para nos salvar e nos dar a vida eterna, mas o resgatador das nossas emoções, o resgatador do nosso estado precário, às vezes do nosso estado depressivo. E nós vemos Davi na manifestação de alguns desses salmos dessa forma, com tristeza, com quebrantamento, precisando de Deus, se quebrantando, tendo um coração voltado para Deus. E como o pastor Hamilton já usou algumas vezes essa expressão, Davi tinha um coração ensinável, não tinha orgulho no coração, sabe? Não é só eu que posso fazer, não sou somente eu que sei as coisas, eu não sou dono da razão. E citando também o pastor, na terça profética, o pastor Richard comentou sobre uma das marcas de um cristão que tem a mente de Cristo, o que tem o brilho de Cristo dentro do seu coração, é ter um coração humilde, é nós termos humildade, para nós reconhecermos que nós precisamos uns dos outros e que acima de tudo nós precisamos de Deus para a gente melhorar a nossa trajetória, para a gente melhorar a nossa caminhada, para a gente subir o degrau da fé e ir em direção àquilo que Deus tem proposto para a gente, né? O melhor de Deus para a gente. Isso faz de nós, né, esse tipo de atitude, nos torna verdadeiros adoradores, né, na concepção da palavra, né, que adora a Deus, leva uma vida de gratidão, né, uma vida de louvor a Deus, e que segue a sua vontade e que não se nega a reconhecer os seus erros. Porque muitas vezes a gente
se esconde, né, atrás dessa capa, dessa máscara, né, de adorador, de uma pessoa que adora a Deus em todos os sentidos, mas muitas vezes a gente tem as nossas falhas, os nossos erros. E uma das grandes verdades do livro de Salmos é que ele mostra, né, não só o erro de Davi, como de outras pessoas, né? Falhas, necessidades, medos, angústias, né? Então, tem um salmo muito conhecido do povo de Deus. Aliás, até quem não faz parte da igreja, costuma recitar esse salmo, que é o Salmo 23, Uhum. né? Qual a importância, então, desse salmo na nossa teologia, no nosso dia a dia? Qual a importância do Salmo 23? Reconhecer que o Senhor é o meu pastor. Esse salmo, ele precisa realmente ser estudado a fundo, porque a profundidade é muito, muito, muito alta. Mas citando o começo dele, quando a gente declara, Jesus inclusive se colocou como o sumo pastor. Então, a gente fazendo as interligações, e quando a gente declara, Senhor é o meu pastor. Aliás, só abrindo um parênteses, Aham. ontem o Eduardo e o pastor Edmar falaram sobre isso, né? Sobre ouvir o seu pastor, é isso? Exato, Né? exatamente, exatamente. E assim, Marcos, olha aonde nós podemos chegar. Quando a gente fala, o Senhor é o meu pastor, e na tradução a gente coloca ali, e precisa ser interpretado assim, e nada me faltará, mas olha como a gente pode recitar isso. O Senhor é o meu pastor, na tradução original mais adequada seria, e de nada eu sentirei falta. Então, quando a gente declara isso, tendo Cristo como nosso supremo Senhor e pastor, e meditarmos de forma profunda nisso, e nós começamos a ler o restante do Salmo 23, e a gente coloca a nossa esperança em Cristo, nós baixamos o nosso nível de ansiedade, nós baixamos o nosso nível de medo, nós aumentamos o nosso sentimento de quebrantamento, o nosso quebrantamento diante de Deus, ele aumenta. E a nossa segurança de que nós estamos verdadeiramente sendo cuidados e guiados pelo Senhor. O que Cristo fez por nós? Fazendo uma relação agora ali, indo para o lado de Jesus. Cristo falou, eu sou o pastor, eu cuido das minhas ovelhas, eu não deixo nenhuma se perder. Aquelas que o Pai me enviar, eu jamais a lançarei fora. E quando a gente lê o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta, nós vemos uma interligação muito grande. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. E isso mostra a forma que o homem e o ser humano caminham nessa terra. Porque, como nós falamos, né, o livro de Salmos, ele é esse tipo de expressão. É a expressão do sentimento do homem, do ser humano, diante de Deus. É ascendente. E é isso que Davi estava falando. Fala, eu posso andar em qualquer lugar, eu posso estar em dificuldade, eu posso estar aqui, mas eu tenho um pastor que cuida de mim. E que foi ratificado pelo Senhor Jesus. Quantos de nós temos, né, dificuldades diversas, tempestades diversas na nossa vida? Porque a chuva e a tempestade, ela vem sobre o justo e sobre o injusto. Sobre aquele que tem Cristo no coração e sobre o que não tem Cristo. Ela vem da mesma forma. Mas nós temos uma esperança, né? É o Salmo que nos traz essa esperança. Falar, mesmo que a tempestade vir, eu tenho um pastor que não desiste de mim e que cuida de mim. E mesmo na escassez, mesmo na dificuldade, eu não vou sentir falta. Então não é um salmo que você fala, nada me faltará porque eu vou prosperar. Sim, amém. Deus pode fazer todos prosperarem, né? Mas quando a gente analisa a fundo, a gente fala, eu tenho um pastor e mesmo nas minhas dificuldades, eu não vou sentir falta. Mesmo eu tendo um prato recheado,
ou mesmo eu tendo um prato que não é tão recheado assim. Mesmo eu tendo, né, como já ouvi alguns falarem, mesmo eu tendo pudim de sobremesa, ou mesmo eu tendo uma gelatina, ou não tendo sobremesa, mas eu comi bem, não senti falta. Então é isso que nós precisamos entender. Deus, ele cuida da gente, né? Então a profundidade desse salmo é muito grande mesmo. E essa atitude nos faz lembrar, por exemplo, que nós já estudamos o livro de Jó. Não é isso? Jó perdeu tudo. Quando recebeu a notícia, qual foi a atitude dele? A atitude de um adorador, não é isso? A palavra de Deus diz que Jó então se prostrou e adorou ao Senhor. E o que Jó falou mesmo? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, né? E bendito seja o nome do Senhor. Tem mais uma coisa ali no meio, né? Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome É do uma Senhor. expressão de louvor, né? O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É isso aí. Então essa expressão de louvor, porque até agora nós falamos sobre a atitude de um adorador, né? Agora eu gostaria de falar sobre louvor, que também tem muito no livro de Salmos. Os 5 últimos salmos, por exemplo, só falam sobre louvor, louvor, louvor a Deus. Aleluia, né? Deus seja louvado. Na sua tradução, não é isso? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Sobre o louvor a Deus, né? Qual o seu salmo preferido? Por exemplo, um salmo muito querido pelo povo de Deus é o salmo de número 100, né? Vamos ler ele? Vamos. Vamos falar um pouco sobre ele? Então, eu vou ler e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Salmo de número 100. São só 5 versículos, né? Então, na minha versão diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresente-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e o quê? Rebanho do seu pastoreio. Estamos falando do nosso grande pastor. Entre por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. O que nós aprendemos com esse salmo de ação de graças sobre o louvor? Olha só, Marcos, como nós falamos no começo, né? O louvor, para a gente entender um pouquinho aqui, os salmos todos, vamos falar basicamente sobre ação de graças, né? O render graças a Deus, reconhecendo Ele pelo que Ele é. Cantado, e eram salmos que eram entoados, né? Inclusive, é uma questão interessante, né? Porque os salmos, a compilação dos 150 capítulos aí, dos 150 salmos que existem, eles eram cantados, né? Alguns eram cantados, por exemplo, em peregrinação, alguns eram cantados lá no exílio, alguns Davi compôs em momentos de tristeza, mas eram cantados, porque Davi também era músico, né? Então, quando a gente fala de louvor, eu costumo colocar assim, louvor através da música. Nós louvamos através da música. E a música, ela tem um efeito gigantesco no nosso coração. Então, quando a gente está naquele momento de resposta, nós precisamos de uma resposta a Deus. Nós vamos orar. Eu vou falar assim por mim mesmo, tá? Eu coloco uma música, um louvor ali para que eu possa meditar junto. E você imagina você ouvindo um louvor e orando o Salmo 100. É porque muitas vezes a gente está tão confuso, tão perdido, que nos faltam palavras. Nos faltam palavras. Não é? Exatamente. A gente não consegue nem expressar o que é que está sentindo. Não consegue expressar o que nós queremos do Senhor,
qual a resposta que nós buscamos e esperamos? Qual a nossa expectativa? A importância da música e do louvor é esse, né? Do louvor é esse. Então você orar, você fazer uma oração do Salmo de número 100, com louvor, como louvor, né? E você começar a falar assim, né? Senhor, eu te celebro com alegria, como filho teu, morador dessa terra. Eu te sirvo, Pai, ou me ajuda a te servir com alegria. E eu te apresento agora com um canto de louvor, porque o Senhor é bom. Isso, o Senhor, o Espírito Santo começa a tomar conta de você, te guiando nisso, porque você está orando, cantando e louvando a palavra de Deus. Você está louvando aquilo que Deus deixou determinado para a gente ouvir, para sermos consolados, e autorizado por Ele, porque o que nós temos aqui são palavras autorizadas pelo Senhor para que façam parte do cânon. Só como curiosidade, Marcos, lembrei de um fato aqui. Há não muito tempo atrás, nas montanhas de Qumran, eles encontraram vários livros. Foi um achado histórico muito grande, né? E livros antigos de profetas e também salmos. Alguns encontrados não fazem parte do cânon, não entraram aqui. Por que não entraram? Porque Deus assim não o quis. Então, nós temos a fé em Deus e durante todo esse período de escrita dos livros todos, a formação do cânon das Escrituras, permitida por Deus num período, por exemplo, Salmos, que foi escrito num período de 1000 anos, e quando a gente começa a ver a Bíblia toda, o tempo é maior ainda, compilado de forma harmônica e que nós lemos e que nos traz a segurança e a paz, né? Inclusive, quando a gente lê o Salmo de número 1, por exemplo, tá? Só dando uma pequena passagem do Salmo número 1, fala sobre a importância da Torá, né? Falando do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, né? E a gente vê a importância da palavra de Deus, que nós estamos falando sobre ela, a importância da Bíblia, a importância de nós meditarmos, a importância de nós orarmos e a importância do louvor em cima disso, porque os salmos todos eram cantados. Eles eram cantados, eles eram proferidos, eles eram entoados, né? No templo, sozinhos, nas peregrinações. Então, nós precisamos nos lembrar disso, né? De que o louvor é algo de Deus. Jesus mesmo, né? Indo para o Getsemane com os discípulos, foram cantando louvores. E aí, coisa linda e maravilhosa. Isso fazia parte do cenário, né? Para que nós também pudéssemos aprender. Hoje, quando nós ouvimos um louvor e nós vemos a mensagem de Deus através de um louvor, a gente vê Deus falando conosco. A gente ouve Deus falando conosco. Nosso coração ele se alenta com isso, né? Então, Salmo de número 100 para mim também é o que mais expressa essa questão do louvor. Eu vou falar só de mais um salmo aqui, para a gente fechar essa nossa participação hoje, e para deixar um gostinho de quero mais para o povo de Deus, né? Que teremos mais. O livro é tão importante, tão imenso, nós teremos 2 aulas e 2 podcasts dedicados a esse tema, né? Você falou do Salmo de número 1, mas eu vou lá para o último, o Salmo de 150, que é o Salmo que fecha, né? Uhum. E o versículo número 6, o que que diz? Esse eu gostaria que você lê, é um versículo longo. Salmo 150, Versículo verso, o 6. que que diz? Tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Qual a mensagem que você deixa para os nossos irmãos, para os nossos ouvintes, com base nesse versículo? Não só nesse versículo. Eu vou citar esse versículo e vou falar para você. É quando a gente
olha os últimos 5 capítulos, os últimos 5 salmos, 145 até o 150, são doxologias, Isso. são palavras de engrandecimento a Deus, exaltando quem Deus é de verdade. Qual é a palavra que é mais repetida nesses 5 salmos? A palavra louvai, louvai ao Senhor, e ela começa com aleluia e termina com aleluia. O que significa aleluia, né? Isso. Louvem ao Senhor, louvai ao Senhor. Quando a gente analisa tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, a gente vê também que a nossa vida dada por Deus, o fôlego dado por Deus a nós, até o dia que Ele tirar isso de nós, nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus na nossa vida. Nós precisamos reconhecer quem Deus é. Nós precisamos reconhecer verdadeiramente o que Deus fez por nós. Marcos, isso pega uma profundidade maior quando você olha para você, quem você era e quem você é hoje. O que Deus fez por nós, não só derramando o sacrifício na cruz do Calvário para nos resgatar, mas nos chamando para fazer parte dessa família. Então, a semente que Deus plantou aqui no nosso coração, nós precisamos regá-la, nós precisamos adubá-la, nós precisamos amadurecê-la para que ela possa dar frutos. E quando a gente fala, louve, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, ainda mais nós. Então, fala, ainda mais nós, que somos chamados por Deus, somos escolhidos de Deus. Deus olhou para a gente, olhou para o Evaldo, olhou para o Marcos, olhou para o Rafael, olhou para o Kleber e para todos que são chamados por Ele e fala, olha, a partir desse momento, você vai ser meu filho. E tirou as vendas dos nossos olhos para que nós pudéssemos fazer parte da família de Deus, andar com Deus, ter segurança que nós temos agora um pastor que cuida de nós, fazemos parte do seu rebanho e ainda teremos a vida eterna. Uma vida eterna com Deus, aonde nós podemos citar que nós não imaginamos como é que é. A Bíblia fala, né? Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem coração humano jamais imaginou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, nós precisamos ser intencionais no estudo da palavra, na oração, na busca ao Senhor, na entrega ao Senhor, no reconhecimento de quem Ele é. Em tudo que nós fizermos, nosso fôlego deve louvar a Deus. Seja na igreja, levantando a nossa mão, louvando a Deus, engrandecendo o nome dEle. Seja no nosso trabalho, louvando a Deus, engrandecendo o nome dEle através das nossas atitudes. Seja na escola, seja no nosso dia a dia, seja no nosso tratamento com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que nos cercam, nós precisamos louvar a Deus. Nós estamos com fôlego, vamos louvar a Deus, não só com as músicas, não só com as canções, mas com a nossa atitude, com a nossa vida diária, com o nosso dia a dia. Amém. Só me resta dizer, louvado seja o Senhor. Amém. O bendito nome do Senhor, por tudo aquilo que Ele fez e faz em nossas vidas, pela sua palavra. Louvado seja o Senhor pela sua vida, Amém, pela minha vida, pela nossa vida, Amém. pela sua participação aqui hoje. Amém. Louvado seja o Senhor por você que nos assiste. E nós encerramos aqui e te convidamos a continuar nos acompanhando nesses podcasts, na Escola Bíblica Dominical. Para nós é um motivo de alegria e de louvor e gratidão a Deus por tudo isso que Ele tem feito em nossa vida. E aqui nós nos despedimos. Amém. Amém. Amém.